Bom, pessoal, então dando continuidade, né, ao nosso assunto, à nossa aula, a gente agora vai falar um pouquinho mais sobre a estatística no controle interno da qualidade. Nós já vimos anteriormente que o controle interno da qualidade, ele se complementa ao controle externo da qualidade para sim nos dar uma segurança e realmente a gente vê que a nossa corrida analítica, né, o nosso processo, os nossos resultados estão sob controle. E aí, o que acontece? Nós também vimos que a estatística, ela faz parte de um marco, né? Um marco inicial que começou lá com Levin James, por mais que já estivesse sendo estudado. Então, em 1950, Levin James trouxeram algumas propostas e a proposta, né, além da amostra controle, foi o quê? Verificar o controle interno da qualidade, como vocês podem ver aqui no nosso gráfico, né, que a estatística ela vem para auxiliar. A estatística ela vem para deixar mais nítido, para a gente conseguir ver melhor. Por quê? Quando a gente vai avaliar um controle interno da qualidade, a gente está falando sobre avaliação entre precisão e exatidão. Nós precisamos ter na nossa metodologia, nós precisamos garantir que os nossos resultados sejam exatos e precisos. Então, quando nós estamos aqui, né, no dia 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, aqui nós temos um exemplo, então, de 30 dias, nós conseguimos avaliar a reprodutibilidade. E o que é a reprodutibilidade? Então, é o grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas de uma mesma amostra ou de um material biológico, sob condições variadas, ou seja, o observador, o padrão de referência, o local, as condições de utilização e tempo. Então, a gente faz isso interensaio, que é a repetição do teste, aquela mesma amostra, em dias diferentes, em rodadas diferentes. Então, nós conseguimos ver se ele está reproduzindo. E aí, nós também conseguimos avaliar a repetitividade, que é o grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas de uma mesma amostra ou material biológico sobre as mesmas condições. Só que daí a gente está falando intra-ensaio. Então, é a repetição do teste numa mesma amostra ou ao mesmo tempo. Então, na replicata. Então, nós conseguimos no controle avaliar essas duas coisas. E a estatística, então, veio para nos auxiliar. Então, por exemplo, nós tivemos aqui as dosagens que vocês podem, né, verificar, que vocês estão vendo aí no gráfico de Levin James, tá? Então, essa ferramenta, ela nos permite que realmente a gente possa extrair informações importantes desse conjunto de dados. Então, o gráfico, né, a estatística, ela nos permite fazer estimativas e nos auxilia nas tomadas de decisões. Se hoje nós formos falar sobre a estatística que nós utilizamos no controle interno da qualidade, a gente tem dois grupos. Nós podemos falar da estatística paramétrica e da estatística não paramétrica. E Fabiana, qual é essa diferença? A diferença é que a paramétrica assume um modelo de distribuição e a partir disso nos permite calcular números e parâmetros que serão os nossos índices, que vão nos orientar na definição da medida da nossa qualidade analítica. Então, como vocês podem verificar aqui nos nossos dados, né? Nós temos um gráfico representando um exemplo do ácido úrico, onde nós tivemos no total aqui uma quantidade de 30 dosagens do analito do ácido úrico. E aí, isso foi muito importante para que a gente possa observar se essas dosagens elas estão dentro de uma curva normal gaussiana, né? Ou seja, a curva normal nos dá esses parâmetros e aí nós conseguimos verificar a média, que aqui está representada, né, pela nomenclatura XM, e nós também conseguimos calcular o desvio padrão.
Então, nós chegamos na nossa média e no nosso desvio padrão. E aí, o que acontece? Por que é muito importante, Fabiana? Por que a gente precisa calcular? Porque o desvio padrão, ele nos dá a magnitude da nossa variação. Então, o quanto é que nós estamos variando? E lembra que a gente falou que variar, que onde vai dar o nosso erro aleatório, o nosso erro sistemático, onde a gente pode ter, que isso vai acontecer, que os sistemas eles podem acontecer e esse não é o problema é a gente não conhecer. Então, o desvio padrão é que nos dá essa amplitude de como é que eu estou variando. Então, é muito importante que a gente possa calcular. E como é, gente, que a gente calcula a média do desvio padrão? A média, a gente calcula a soma de todos os pontos, né? Desde que ele esteja numa distribuição normal de uma curva de Gauss. E a gente faz essa soma e divide pelo número da quantidade de vezes que a gente repetiu. Sendo que para o controle interno é necessário que a gente calcule pelo menos 20 dosagens para poder fazer isso. Inclusive, nós temos um vídeo no nosso canal onde eu mostro a diferença quando a gente trabalha com o resultado simplesmente da bula e depois quando a gente calcula os nossos valores próprios, tá? Que vocês conseguem ver essa diferença expressiva e bem significativa. E a estatística, né, o gráfico, essa dispersão, essa variação que o desvio padrão nos dá, é o que a gente consegue, então, ver isso de forma mais dinâmica, mais fácil, né? E aí, o que acontece? Então, quando a gente fala dos parâmetros da estatística, nós estamos falando da tendência central, que nós vamos utilizar a média, e nós também estamos falando da dispersão, né? Que é o quê? Como que a gente vai ver essa dispersão? Nós vamos ver através do desvio padrão, através do coeficiente de variação e através do intervalo de confiança aí desses nossos dados. Então, como é que acontece? Como eu disse para vocês, a média a gente calcula, né, soma e divide pelo N de dosagens. E o desvio padrão é através de um cálculo, onde a gente faz a diferença do meu ponto, do meu resultado, em relação à média, e aí nós elevamos esse resultado a um exponencial e depois tiramos a raiz quadrada de todas essas diferenças, tá? E aí, eu tô falando para vocês que é muito importante só a gente saber como é que calcula, tá, gente? Mas o programa que eu tô mostrando para vocês, ele já vai calculando ponto ao ponto de uma forma automática. Isso para quê? Para que a gente também consiga ver, né, o quanto que a tecnologia ela vem para nos auxiliar a toda essa questão. Então, o que acontece? Então, nós falamos, né, da média, do desvio padrão e do coeficiente de variação. Mas é muito importante também a gente ter o conhecimento do que a gente chama do índice de desvio. Então, o que é o índice de desvio? Vocês podem ver aqui, onde a gente está representado aqui pela letra Z, onde o meu resultado foi de 5,697 e o meu índice de desvio representado pelo Z é de 0,07. Onde nesse momento ele está estabelecendo a relação entre a diferença de uma dosagem e a média com o desvio padrão utilizado. Então, nós utilizamos ele para avaliar simultaneamente, né, as amostras, as corridas. Então, é muito útil quando a gente está avaliando 2 ou 3 níveis de controle. Lembrando, pessoal, que é necessário, né, é estabelecido que nós realizamos a dosagem de 2 níveis de controle ou mais diariamente no mesmo horário que a gente vai um pouco antes da rotina, né? Eu digo os 2 níveis no mesmo horário. Por quê? É só assim que a gente realmente consegue avaliar as tendências, se nós estamos com tendências positivas, se nós estamos com tendências negativas e também se a gente tá tendo, né, algum erro sistemático, porque o erro sistemático, sim, a gente consegue prever
né? Através desse acompanhamento, a gente pode prever se está acontecendo um erro sistemático, diferente do erro aleatório. Mas mais para frente a gente vai falar especificamente de erro sistemático para vocês conseguirem visualizar, tá bom? E aí, o que acontece? A primeira coisa, é aquilo que eu falei, é a gente entender esses parâmetros. Então, quando a gente está falando do desvio padrão, ele me dá o quanto está alargada a minha distribuição normal. Então, aqui vocês podem ver que o meu fornecedor, ele me deu um resultado, né, uma média com desvio padrão de 3. E quando eu fui calcular a minha média própria com os meus valores, eu consegui observar que a minha capacidade máxima de performance do meu equipamento para esse analito nessa metodologia foi de 0,228. Então, gente, olha o quanto, né, o quanto esse desvio padrão, se eu não calcular os meus valores próprios, o quanto que ele alarga, ou seja, o quanto ele permite que eu tenha erros, né? Então, por isso que é muito importante. Mas, lembrando que a gente busca aqui, né? A gente acha o nosso desvio padrão, mas depois nós precisamos fazer o ajuste desse desvio padrão, para a gente não trabalhar com aquela margem máxima, ou seja, não fazer os meus dados estarem ali calculando o valor máximo, a capacidade máxima, né? Porque as máquinas são também igual nós, em alguns aspectos, seres humanos. Se a gente está ali trabalhando a capacidade máxima, a gente vai ter um problema, né? Então, um problema causado por um desgaste ou por uma força que não é necessária. Então, o que acontece? Quanto maior eu tenho o meu desvio padrão, maior é a amplitude dos resultados que eu vou obter. Agora, uma interpretação mais importante, crucial, que nós precisamos ter e essencial para a nossa vida como farmacêutico bioquímico, como biomédico, como responsável da qualidade, é a gente ter a distribuição dos valores em torno da nossa média, né? Ali ao longo da nossa curva de Gauss. Porque o que acontece, gente? Nós estamos vendo esse gráfico aqui na horizontal. Se a gente inverter, colocar esse gráfico na vertical, nós vamos ver claramente uma curva de Gauss, né? Então, realmente, a curva de Levin-James, ela é uma olhada em uma forma, né, de olhar por um outro ângulo da curva de Gauss. Então, uma vez que eu determinei a minha média própria, o meu desvio padrão próprio, como, por exemplo, nesse exemplo, eu já defini, já avaliei e está ok. Então, uma vez que eu determinei essa minha média e o meu DP, eu posso assegurar que 68,3% dos meus resultados estarão aqui nessa faixa entre a minha média, um desvio padrão positivo e um desvio padrão negativo. Se eu também não tiver, quer dizer que a minha distribuição não está legal. Então, eu posso ter tido um erro no momento da minha captação desses valores para o cálculo da minha média própria, do meu desvio padrão próprio, ou eu também posso ter algum outro problema que tenha ocorrido aí nesse momento que está fazendo com que isso aconteça, e por isso a gente vai precisar avaliar. Por isso, gente, eu volto e falo aqui para vocês. É muito importante que a gente tenha um padrão, que a gente tenha um procedimento escrito, né? E escrito, estudado, treinados colaboradores, a gente precisa ter isso. Se vocês que estão aqui assistindo nossa aula, ou vocês que estão assistindo o nosso vídeo nos nossos canais, não têm ou não sabem por onde começar, a gente tem um vídeo lá onde eu dou algumas dicas de como escrever esse seu procedimento para o controle interno, tá? Mas isso é muito importante. Então, como eu disse, se a gente calculou nossa média própria, o nosso desvio padrão próprio, então nós vamos assegurar que 68,3% esteja aqui entre esse valor e que 95% dos nossos resultados vão estar entre a média e 2 desvio padrões positivo, a média e 2 desvio padrão negativo, e que se eu utilizar
3 desvios padrões, tanto na tendência positiva quanto na negativa, eu estou assegurando que 99,7% dos meus resultados vão estar nesse intervalo. Só que daí, pessoal, o que acontece? Depois que a gente está trabalhando com os nossos valores próprios, é muito importante que a gente também escolha quais são as faixas que a gente vai trabalhar, né? O ideal ou uma melhor prática é que a gente sempre tente trabalhar ali com 2 desvios, tanto positivo quanto negativo. Para quê? Para que a gente consiga garantir aí essa qualidade, né? Para a gente conseguir garantir esse padrão e esse controle sobre as nossas corridas analíticas. Então, assim, pessoal, tudo que a gente viu até agora, a gente pôde ver, né? Sobre controle interno da qualidade, média interna, desvio padrão interno, coeficiente de variação, os intervalos de confiança e um pouquinho do gráfico de Leven James. E tudo isso que a gente falou até agora faz parte, então, da base do nosso controle interno da qualidade.